Bom dia, tudo bem com você? Provérbios capítulo 11 é a nossa leitura deste devocional abençoado por Deus. Esse banquete maravilhoso que o Senhor tem proporcionado para nós nesses dias. Vamos ler então Provérbios capítulo 11, que diz assim: Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio, pela sua impiedade, cairá. A justiça dos virtuosos os livrará, mas, na sua perversidade, serão apanhados os iníquos. Morrendo o homem ímpio, perece a sua expectação, e a esperança da iniquidade perde-se. O justo é libertado da angústia, e o ímpio fica em seu lugar. O hipócrita, com a boca, danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. No bem dos justos exulta a cidade, e, perecendo os ímpios, há júbilo. Pela bênção dos sinceros se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derribada. O que despreza o seu próximo é falto de sabedoria, mas o homem de entendimento cala-se. O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. De certo, sofrerá severamente aquele que fica por fiador de estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. A mulher aprazível guarda a honra, como os violentos guardam as riquezas. O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. O ímpio recebe um salário enganoso, mas para o que semeia justiça haverá galardão certo. Como a justiça caminha para a vida, assim o que segue o mal faz isso para a sua morte. A abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são o seu deleite. Ainda que o mal junte mão a mão, não ficará sem castigo, mas a semente dos justos escapará. Como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. O desejo dos justos é somente o bem, mas a esperança dos ímpios é a ira. Alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. O que busca cedo o bem, busca favor, mas ao que procura o mal, este lhe sobrevirá. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. O que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Esta foi a leitura desse nosso devocional para o dia de hoje, Provérbios, capítulo de número 11. Olha só, e o versículo que eu quero deixar para a nossa meditação no dia de hoje é o versículo de número 30, que diz: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Olha que versículo lindo. E aí nós vamos parar um pouquinho e meditar só um pouco
o que vem nos ensinando esse capítulo de número 11 de Provérbios de Salomão. Olha só, nesse capítulo 11, ele é composto de diversas pessoas, vem falando de diversas pessoas. Olha só, ele se refere ao justo, ele se refere ao iníquo e é constatado com ele, ao hipócrita, ao mexeriqueiro, olha só, ao injusto, ele se refere ao justo. Vamos começar. O que é que esse capítulo se refere? Ao justo, ao iníquo, ao hipócrita, ao mexeriqueiro. Olha que coisa interessante. Olha só isso. Ao fiador. Vem falando sobre tudo isso, esse capítulo de número 11. E aí, você diz assim, mas missionária, como é que você sabe disso? Eu já te falei que eu tenho algumas bíblias que me dão um respaldo de comentar com você aquilo que está escrito. Então, veja só. Quando esse texto, esse capítulo 11, fala sobre o justo em quem Deus tem muito prazer, porque Cristo era justo. Vamos ver isso aqui quando a gente encontra 1 João capítulo 3, 1 João capítulo 3, 1 João está lá quase perto de Apocalipse, viu? 1 João capítulo de número 3, versículo 2, ele diz assim, ó, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Aqui está falando do próprio Cristo, e o Cristo, ele é justo. Olha só, em quem Deus tem muito prazer, porque Cristo era justo. Então, Deus tem prazer naquele que pratica a justiça. Olha que coisa maravilhosa. O versículo 11 desse capítulo, o versículo 8 do capítulo 11, diz: o justo é libertado da angústia e o ímpio fica em seu lugar. O justo, ele é livre da angústia e aquele que faz injustiça fica no lugar do justo. Olha que coisa maravilhosa nós aprendemos aqui. E aí o versículo 23 também vem falando desse justo. Olha só. O desejo dos justos é somente o bem, mas a esperança dos ímpios é a ira. Olha que quanta coisa maravilhosa. Olha o versículo 28. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos, acontece o quê? Reverdecerá como a rama. Que coisa maravilhosa. E aí, a gente termina falando dessa parte do justo, que fala nesse capítulo 11, no versículo 30, que é a nossa base de meditação no dia de hoje. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha alma, sábio é. Mas também esse Provérbios, esse capítulo 11 de Provérbios, que nós estamos nos alimentando hoje, ele fala que o iníquo é contrastado com o justo. Quando fala, o justo reverdecerá como a rama, diz, aquele que confia nas suas riquezas cairá, porque o ímpio vai cair, mas o justo, ele vai frutificar, ele vai reverdecer, ele vai ter vida, ele vai ter saúde, ele vai ter uma alma generosa, ele vai ter muitos benefícios. Por quê? Porque ele é justo, porque ele é fiel. E olha só, e aí a gente vai caminhando um pouquinho, porque esse capítulo 11 fala também do hipócrita, que com a sua boca destrói o seu vizinho. Olha o versículo 9 desse capítulo 11. O hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Ele vem contrastando justo e injusto. O que é que acontece com o hipócrita? Com a boca danifica o seu próximo. Isso é fazer injustiça, quando as pessoas resolvem defamar o seu próximo. E aí, e o mexeriqueiro? Olha que coisa interessante. Nós tivemos um comentário da revista da Escola Bíblica Dominical, da CPAD, que falava exatamente sobre murmuradores. E agora a gente chega aqui e encontra o mexeriqueiro, que revela os segredos dos outros. Olha o versículo 13. O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. A Bíblia nos ensina a não ser mexeriqueiro. A Bíblia nos ensina a não ser fofoqueiro.
A Bíblia nos ensina a não fazer injustiça. A Bíblia nos ensina a ser fiel e justo. E isso é maravilhoso. Olha só, aí depois de falar desse mexeriqueiro, nós encontramos que vem falando sobre a mulher graciosa, que faz o quê? Ela retém a honra. Olha o 16. Desculpa, deixa eu beber água aqui. Olha só. A mulher aprazível guarda a honra, como os violentos guardam as riquezas. A mulher aprazível guarda a honra, cuida da sua honra. Isso é a mulher aprazível. O homem benigno que faz bem à própria alma. Olha o 17. O homem benigno, olha, a mulher aprazível guarda a honra. E o homem benigno faz bem à sua própria alma. Mas, olha o contraste, mas o cruel perturba a sua própria carne. Às vezes as pessoas dizem assim, eu vou fazer uma maldade e pensa que é só para aquela pessoa que você fez a maldade. Não, ela vem para você. É um círculo, ela volta. Então, o melhor é fazer o bem, é viver em sinceridade diante de Deus. E aí a gente vai encontrar uma coisa interessante. Nós temos o versículo da nossa meditação, que é o versículo 30 do capítulo 11 de Provérbios, que nós estamos nos alimentando no dia de hoje. O que ganha alma, sábio é. O fruto do justo é árvore da vida, mas o que ganha alma, sábio é. E aí nós encontramos também que quando esse Provérbios, esse capítulo 11, fala também sobre o perigo de ser fiador, e nós já falamos aqui a respeito disso. É o que assume responsabilidade dos outros. Só que, olha o que acontece. Quando alguém assume a responsabilidade dos outros, ele vai sofrer as penas. E acontece um negócio interessante nisso aqui, a comparação. O Senhor Jesus, ele assumiu a nossa culpa. E por conta dele assumir, ele pagou um alto preço. E qual foi o alto preço que Jesus pagou por mim e por você? A sua vida. Ele deu a sua vida, ele entregou a sua vida. Não é que mataram Jesus, é que Jesus se entregou para morrer na cruz. Ele morre na cruz do Calvário, ele derrama seu sangue remidor pela minha vida e pela sua. Ele compra a nossa dívida. Então, o fiador faz isso, ele compra a dívida daquele outro. Ele fica responsável por aquilo. E tudo que vem acontecer, que seria para aquela pessoa, é ele quem vai pagar. E o próprio Cristo fez isso, mas por uma questão de quê? De amor. Irmã, você está dizendo que a Bíblia manda ser fiador? Não, a Bíblia diz para você não ser fiador do seu irmão. Mas acontece o seguinte, se você se responsabilizar pela culpa do outro, você vai ter que pagar no momento certo. Então toma cuidado com isso. E olha só, vamos abrir 1 Pedro, capítulo 4, vamos ver o que diz. Está lá no final da Bíblia também, tá? 1 Pedro, vamos ver aqui. 1 Pedro, nós temos João, né? Vamos achar aqui, Pedro, vamos aqui, vamos lá. 1 Pedro, capítulo 4, capítulo de número 4, certo? Vamos ver aqui o que é que está dizendo. 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 18. Diz assim, ó. Vou ler aqui. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Olha só. Que negócio interessante isso aqui. Temos Provérbios 11, 31 citado, de acordo com a versão grega. E olha só, a gente vai encontrar verdadeiro banquete nos alimentando nesse capítulo 11 desse livro de Provérbios que nós estamos nos alimentando. Então fica para a nossa meditação, não esquece. O que ganha almas, sábio é. E influenciar as pessoas a favor da justiça é ser sábio. Aprende isso. Influenciar as pessoas a favor da justiça é ser sábio. O Novo Testamento destaca o fato de que o crente deve levar o pecado a Cristo, a salvação e uma vida de retidão. Nós precisamos levar os nossos problemas a Cristo. Ele vai resolver.
Então esse foi o nosso banquete desse dia, desse dia abençoado por Deus, desse início. Nós estamos já na segunda-feira, segundo dia da semana, a semana começou ontem, domingo, mas nós estamos nos alimentando com esse banquete maravilhoso que o Senhor traz para nós. Então, estude a Bíblia, leia a Bíblia, a palavra de Deus, ela é fonte de vida para a nossa alma. Deus continue te abençoando, beijo no seu coração e não se esquece, se não é inscrito ainda, se inscreve, ativa o sininho das notificações e deixe seu gostei, comente, é muito bom ter você aqui. Deus continue te abençoando.